Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar dos pecados da alma que adoecem o corpo. Exatamente, é isso mesmo que você está ouvindo. Pecados da alma que adoecem o corpo, Edinaldo. Exatamente, pecados da alma que adoecem o corpo. E eu espero que você fique até o final para entender mais um pouco acerca desse assunto. De repente você é uma pessoa que, por exemplo, um pecado da alma, vamos lá. É uma pessoa que guarda mágoa, por exemplo. Isso é um pecado da alma que tem o poder de adoecer o corpo. E se você é esse tipo de pessoa que de repente não que gosta de guardar mágoa, mas que não consegue controlar, de repente é uma coisa involuntária, não é uma coisa que você quer, até tenta muitas vezes não guardar mágoa de alguém, não guardar rancor, não guardar ódio, por fim, esse tipo de coisa, nessa mesma linha de segmento aí em relação a alma. Esse vídeo é para você. Mas antes que tudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, aí, tá? Nos acompanhe também através das redes sociais. Eu tenho também lá no Facebook um canal Falando com Deus, também no Edinaldo Falando com Deus, isso lá no Facebook. Manda lá a sua solicitação de amizade, eu vou com certeza confirmar ali. Eu vou te aceitar para você também estar acompanhando as lives na quinta-feira. Mas, sem mais promessas, vamos direto ao assunto aí, porque eu já prometi muito e por enquanto só passei os recados, porque eu preciso, na verdade, de muitos inscritos para poder fazer as lives no Facebook ao vivo. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ficar confinado no Facebook. Talvez eu mande só o link lá para o... Desculpa, vai ficar confinado no YouTube. Talvez eu mande só o link lá para o Facebook. Mas poderia ser, por exemplo, ao vivo. Não é ao vivo por conta de que eu não tenho meu inscrito no canal. E peço com a tua ajuda para que isso venha a acontecer. Pois bem, no tempo do Senhor Jesus, numa cidade em Cafarnaum, ou chamada Cafarnaum, havia uma pessoa paralítica. Você provavelmente deve conhecer aí os relatos bíblicos acerca do que eu vou falar. Pessoal, primeiro, hoje é dia 14/3, tá bom? Dia domingão, desde já. Eu vos salto com a graça e paz e também desejo a você uma semana abençoada, que você venha ter uma semana abençoada, semana inclusive que amanhã está começando aí o confinamento de pessoas, lugares, estabelecimentos não irão abrir por conta do que o governo determinou aqui em São Paulo, por exemplo. Esse vídeo aqui é de São Paulo, tá? Eu estou morando em São Paulo no momento e a lei ela está falando que a partir de amanhã alguns lugares estarão fechados, mas não quero falar sobre isso não. É só para que você abra comigo, peço que você acompanhe comigo lá no Evangelho segundo Marcos capítulo 2, vamos lá. E aí nós vamos falar um pouco acerca desse assunto e você vai entender um pouco mais. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Uma pessoa trazida por outras 4 pessoas, porque era paralítico e não podia andar, é lógico. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, havia muita gente, ele não tinha como eles entrarem, descobriram o telhado onde estavam e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, em que o Senhor Jesus ele vai perdoar o pecado desse homem que jazia numa cama, que era paralítico, estava ali há um bom tempo já, e ele perdoa os pecados desse homem. Provavelmente esse homem estava doente, estava enfermo, era paralítico por conta dos seus pecados. Um pouco mais à frente, aí, o pessoal que está ali, os escribas e fariseus, pessoas que estavam ali, que sabiam que não podia perdoar pecado, a não ser que a pessoa fosse Deus, mas sendo ele Deus, ele fez isso porque ele pode fazer, perdoar os pecados, não só daquele paralítico, como perdoar os pecados meus e os seus pecados. E é tanto que depois ele falou, o que é mais fácil aí, eu perdoar os pecados dele ou dizer levanta e anda, Então ele falou, deu a ordem, aquele rapaz ele levantou e saiu andando ali, pegou sua cama, o seu leito e saiu andando. Mas não vou falar acerca disso não, talvez na quinta-feira eu falo um pouco mais profundamente acerca de Marcos capítulo 2.
Pois bem, esse é um caso aí típico, é um exemplo bem conhecido acerca desse paralítico, o qual o Senhor Jesus, o Cristo, ele vai falar que perdoados estão os pecados daquele rapaz. Provavelmente aquele homem, não que a Bíblia fale com clareza que o fato dele ser paralítico era por conta dos pecados, mas, por exemplo, o pecado, espiritualmente falando, ele tem ali o poder de chegar até a nossa carne e nos atingir fisicamente. Por exemplo, como eu falei no princípio do vídeo, há pessoas que guardam ódio. O ódio, ele tem um poder devastador, não só de destruir a outra pessoa que está sendo vítima do ódio, como também destruir a mim, no caso, um exemplo, né, se eu estiver com ódio de alguém, destruir a mim mesmo, primeiramente. Vamos lá. Depois eu vou entrar na palavra para você possa entender. Para dormir, eu vou começar a ter problema para dormir, porque eu vou ficar lembrando daquela pessoa, eu vou ficar ali martelando, né, o que aquela pessoa me fez, me maltratou, alguma coisa ela fez que eu não gostei, e gerou então esse ódio dentro de mim, incontrolável, o qual tentei lutar durante muitos anos, isso são exemplos, tá? Muitos anos, e eu não consegui. E tá aquele ódio, eu percebo que aquele ódio tem me ofendido, tem me maltratado, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar direito por conta de que fui vítima de uma fraude ou de alguma coisa que aquela pessoa ela me fez. Isso pode acontecer com uma mulher, isso pode acontecer com o marido, né, com o casal falando ali. Às vezes uma traição pode fazer com que aquela esposa venha ter ódio do marido ou vice-versa, fazendo com que os dois não se relacionem mais e até mesmo possa haver ali uma separação mediante a esse ódio que nasceu por conta de uma traição ou que nasceu por conta de uma briga entre os dois. Pode ser dois amigos, pode ser dois irmãos, por fim, no geral, qualquer tipo de ser humano. Porém, se você for comigo lá em Provérbios 14:30, vai estar escrito o seguinte, vamos abrir para Provérbios 14:30, está escrito o seguinte: um coração tranquilo é vida para a carne, a inveja, porém, faz apodrecer os ossos. Aqui está falando acerca da inveja, que tem o poder de apodrecer os ossos. Você vê que a inveja também é outro pecado espiritual, é um pecado também da alma, porque a inveja ela atinge a alma e não o corpo. Quando, por exemplo, vamos lá, eu desejei algo de alguém. Eu não desejei aquilo com o meu corpo, eu desejei com a minha mente, eu desejei com a minha alma, eu desejei com o meu intelecto, eu desejei com o meu raciocínio. Só que quando eu desejo, por exemplo, para ficar mais claro, vamos pegar aqui o Êxodo 20, vai, que está falando acerca dos mandamentos. Êxodo 23 vai falar o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pronto, vamos usar aqui como parâmetro ou como linha de raciocínio a mulher. Digamos que eu venha cobiçar uma mulher do próximo, eu tenho inveja daquele homem porque ele tem um casamento muito abençoado, ele tem uma mulher muito bonita, e mediante aquela inveja que eu tenho de querer aquela mulher, até às vezes para mim, poder desejá-la mediante essa inveja, porque às vezes o meu casamento ele não está lá, essas coisas, e eu passo a invejar o casamento do outro, né? E de repente desejar tomar a mulher do outro, já é uma segunda coisa que nasceu por conta da inveja. Então isso acontecendo pode então ter consequências na carne. Digamos que, por exemplo, eu consiga ali realizar ali o meu empreendimento e eu venha ter aquela mulher para mim, que nasceu mediante uma inveja, nasceu mediante uma consciência minha de que eu não queria ver aquele casamento tão unido e procurei destruir de alguma forma, conseguindo então depois ter contato com aquela pessoa. Então aquilo lá começou a fazer parte do meu corpo. Só que não para por aí. Por exemplo, então aquele marido ele fica sabendo, mas só exemplo, sabe que eu estou dando, que aconteceu tudo isso, e ele vai lá então tomar satisfação comigo, ou com a pessoa com a qual está acontecendo o problema, acaba ali resultando, por exemplo, em uma morte. Então, aí a Bíblia vai dizer que a inveja, ela corrói até os ossos. Você vê que a inveja por alguém, de alguma coisa que alguém tenha, isso vai correr os nossos ossos, ele vai trabalhar dentro dos nossos ossos, causando em nós ali
tormentos na nossa carne, algo que é espiritual, causando então problemas na carne, porque o negócio nasceu aqui, a inveja nasceu aqui, mas ela foi transferida depois para aqui, uma coisa palpável, uma coisa que é invisível, passou a ser uma coisa palpável e também visível, porque quando eu invejei, quando eu desejei, por exemplo, aquilo e tomei para mim e procurei ser igual àquela pessoa, então eu passo a fazer uma coisa que dá para tocar com as minhas mãos, e isso começa a prejudicar a mim mediante uma inveja que nasceu. A saber, por exemplo, o ódio, igual eu falei agora há pouco. Porém, o coração tranquilo é vida para a carne. Uma pessoa de coração tranquilo, de espírito tranquilo, que não está preocupado com o que os outros têm, mas com aquilo que Deus deu para mim e Deus deu para você. Isso é bom para a nossa carne, isso é bom para o nosso sono, isso é bom para a nossa vida. É por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado para não ter que guardar, por exemplo, aqui eu citei 2 exemplos até o momento, né? E eu acho que seja o suficiente. A inveja, o qual a Bíblia vai estar aqui em Êxodo 20:13 falando que nós não devemos invejar, aqui não cobiçar, né? A casa do teu próximo, a mulher do próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nada que se refere ao próximo, nada que se refira ali ao teu irmão, ao teu vizinho, por fim, ali na cidadania, você não pode desejar aquilo que é do outro, você não pode desejar aquilo que não é seu, como você também não pode odiá-lo porque tem uma vida melhor do que a sua, odiar o teu irmão porque de repente te feriu na face, fisicamente falando, e nasceu em você o ódio. Pois quando você foi ferido na face, houve uma briga, você apanhou, né? Falando bem claro, né? E o ódio, ele nasceu dentro de você, espiritualmente, mas ele foi transferido para a tua carne, fazendo com que depois venha tomar vingança contra aquela pessoa e ofendê-la fisicamente, tirando às vezes até a própria vida dela. Mas nasceu aonde o ódio? Na carne? Não, ele nasceu na alma. Aonde nascem os grandes problemas, eles são na alma, depois transferidos para a carne. Por exemplo, o ódio também ele pode te dar problema de depressão, causar problema nos nervos, afetando então o quê? A tua carne. Não dormindo, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, né? Não tendo uma noite boa de sono, tá? Você começa a ter mania de perseguição na rua, tudo. O ódio ele tem um poder devastador na vida daquele que o tem. Poxa, mas há quem diga, mas Edinaldo, eu tentei tanto já perdoar aquela pessoa e eu não tenho conseguido, eu tentei tanto ali não ter mágoa, não ter ódio daquela pessoa. Eu fui vítima, ela me enganou, ela me traiu, eu fui covardemente, eu fui atacado ali pelas costas e não esperava que aquela pessoa viesse fazer isso comigo. Eu tenho esse ódio, eu já tentei tirar, mas eu não consigo. Pois bem, se você não sabe, o controle à tua alma, ou ao teu pensamento, ou ao teu entendimento, ele não vem de você mesmo, isso vem de Deus. Para que justamente o homem não venha se gloriar e possa dizer, eu fiz, eu consegui. Tudo bem que a palavra, ela tem o poder, a determinação, ela tem o poder, tanto construtivo como destrutivo. Mas esse é um dos dons do Espírito Santo. Então, qual que é o primeiro passo para que eu venha tirar isso de dentro de mim? Para que eu não venha ter inveja do próximo, para que eu não venha ter ódio do próximo, para que eu não venha ter rancor do próximo, para que eu não venha ter mágoa da pessoa. O primeiro passo é justamente você buscar no Todo-Poderoso, no Criador, no grande Deus, tá? No Senhor dos Exércitos. E Ele vai te dar, então, essa dádiva, a saber, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que uma vez habitando em você, ou em mim, ou em qualquer um, nós teremos então esse poder, esse dom, que é um dos dons do Espírito Santo, fruto, tá? Deixa eu corrigir aqui, não é dom, é fruto. Dom é uma coisa e fruto é outra. É um dos frutos do Espírito Santo, que seria justamente esse domínio próprio, de nós nos dominarmos, para poder refrear, muitas vezes, a nossa boca, né, que é a nossa língua, como também os nossos pensamentos. O nosso coração, que é enganoso e é traiçoeiro, se nós bobearmos, ele é um dos principais órgãos aí que possa prejudicar a nossa vida com Deus ou com a nossa própria carne. Porque enquanto está na mente, você está espiritualmente ali
doente, mas quando desce para o coração, então passa a ser fisicamente doente. É por isso que o título desse vídeo é isso, né? É a doença da alma que ela adoece o coração, ou pecados da alma que vem ali prejudicar ao corpo, o coração e todo o corpo. O coração que eu falo me referi a uma coisa que é física, um órgão físico, a saber, o coração. Porque uma vez que o ódio lhe desce para o coração, então já era. Você passa então a viver alimentando aquele ódio que não vai fazer bem para ninguém. Então, se você é uma pessoa que tinha ódio de alguém, que tinha mágoa de alguém, invejava as coisas, tem vontade de ser, por exemplo, lá um cantor aí famoso, eu não me envolvo muito com isso, mas digamos que um cantor famoso aí, que a pessoa, você possa gostar, você quer ser aquela pessoa. Isso é uma inveja. O fato de você querer ser alguém aqui, terrenamente falando, isso é uma inveja que não é bom para você e nem é bom para a pessoa. Porque a glória daquela pessoa teria que ser dada para Deus e não você dar a glória para aquela pessoa porque ela é grande. É tanto que os cantores, boa parte dos cantores, eles têm problemas espirituais por conta disso. Por conta da glória que ele recebe ali, naqueles palcos, né, cantando, aquele povo gritando, aquele povo adorando ali, né? Porque quando você está levantando as mãos e gritando e falando aquele monte de coisa, é tipo uma adoração que você está prestando àquela pessoa. Isso faz mal para aquela pessoa. É por isso que geralmente muitos atores, não todos, tá? Tem muitos que servem a Deus aí, e cantores, no caso os cantores gospel, né, que cantam louvores, geralmente eles dão essa glória a Deus, eles agradecem, e tudo isso eles tiram essa glória que o homem procura dar para ele e dá essa glória para Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Só que, quando você faz isso para um cantor que você gosta, você quer ser aquela pessoa, você nem sabe como que é a vida particular dela. De repente aquela pessoa, para subir em um palco e cantar bem e bonito, ela de repente tem que se drogar. Você entendeu? Ou seja, é uma pessoa que, não estou dizendo que faz isso, tá falando, de repente ela tem que se drogar. Ou seja, é uma pessoa doente espiritualmente. Ela precisa o quê? Ela precisa estar bem no seu físico, no seu controle para poder cantar para as multidões, porque ela não consegue fazer aquilo em sã consciência. Então é isso que nós temos que entender. Não podemos desejar aquilo que é do outro, porque aquilo que é do outro, ele pode ter conseguido com a força do braço, porque de repente ali o Senhor Deus deu para ele, permitiu que ele viesse ter aquilo lá. E não devemos ter ódio das pessoas. E se você não consegue refrear esse ódio, você não consegue remover esse ódio de dentro de você, isso tem te atormentado, tem te afligido, isso tem maltratado a tua vida, você não tem dormido por conta disso. Você percebeu que os teus nervos já não são mais o mesmo, você vive a flor da pele, é o momento de estourar, então tem algo errado contigo. É por isso que você precisa de imediato, com uma certa urgência, falar com Deus, se ajoelhar diante de Deus e buscar o Espírito Santo do Senhor, porque só através do Espírito Santo de Deus é que você vai poder então tirar isso de dentro de você. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo que vai habitar dentro de você vai remover isso de você. Porque quando você convida Deus para entrar dentro de você, se tem algo errado dentro, então ele vai ter que tirar. Ele vai tirando, te limpando e depois ele entra. Porque não dá para mim, por exemplo, entrar ali dentro, o Senhor Jesus entrar dentro de um copo cheio de sujeira. Primeiro tem que tirar essa sujeira e depois ele entra. Assim somos nós, que somos a casa do Espírito Santo, ou o templo do Espírito Santo. Primeiro ele tem que limpar, para depois entrar. Ele remove o ódio, ele remove a mágoa, ele remove tudo aquilo que não provém de Deus, ou que não provém do homem, segundo a lei que ele criou para o homem. Então ele vai tirando aquilo e vai deixando conforme a lei que ele mesmo criou. E depois então, que ele remover tudo aquilo, aí ele entra, faz morada, e aquela pessoa fica blindada contra a mágoa, fica blindada contra o vício, fica blindada contra o ódio, fica blindada contra a inveja, ela fica uma pessoa blindada contra tudo aquilo que provém do mal, contra tudo aquilo que provém de Satanás. Então esse vídeo nada mais, nada menos, foi justamente para alertar você que não consegue de repente remover a mágoa que está dentro de você, o ódio que está dentro de você. E você já viu, já percebeu. Quando eu falo você, é no geral, tá, pessoal? É eu e você, não estou apontando o dedo não, tá? E porque isso só tem maltratado.
o ser humano. Então vamos procurar tirar a mágoa do nosso meio, vamos tirar ali o rancor do nosso meio, mas se você não consegue, Deus consegue por você, porque isso vem dele, isso não provém do homem, tá bom? Então vamos buscar Deus, vamos se envolver aí com o Espírito Santo, ele vai colocar dentro de você esse fruto, que é justamente o poder de controlar as coisas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que aquilo que o Espírito Santo pediu para mim falar tenha te ajudado em alguma coisa, em alguma área da tua vida, tá bom? Não vou falar mais porque já está 20 minutos, eu tenho que converter o vídeo ainda e passar ele aí para o YouTube, tá? Que Deus abençoe, mas amanhã estaremos com mais um vídeo aí, com mais um tema a discutir, tá bom? Deus abençoe, pessoal.